Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Hoje a palavra é salvação. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos ver aqui nesta passagem que quando você coloca em prática a sua fé, você leva a sério aquilo que Jesus fez por você, isto vai produzir o efeito que você espera, isso produz o resultado que você espera, porque não basta apenas você ter fé, não basta apenas você ter experiência, mas você precisa pegar a experiência que você tem com Deus e a fé que você tem em Deus e colocá-la em ação no momento que você precisa. Quando é que você precisa realmente colocar a fé à prova? No dia da adversidade, no dia mau. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflição. Aflição por causa do quê? Por causa da palavra, por causa do evangelho, por causa da sua fé. O Paulo e o Silas, nós vamos ver aqui hoje, nós vamos falar de Paulo e Silas. A aflição deles era por causa da fé em Jesus Cristo. Vamos lá, Atos capítulo de número 16, versículo de número 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Qual crime que Paulo e Silas tinham cometido para serem presos, jogados no cárcere, jogados num calabouço e ficarem com seus pés e suas mãos presos depois de ter tomado muitas chibatadas? Eles expulsaram o demônio de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Por causa da fé, os magistrados se levantaram e o prenderam. Mas o que nós vemos aqui? Na vida do Paulo e Silas se levantou o quê? Uma grande adversidade. Ele foi preso, eles foram amarrados, eles foram encarcerados num calabouço, num buraco lá dentro do chão. Era o tipo de prisão daquele tempo, não é? Com todo tipo de humilhação. Eles foram jogados, na nossa linguagem, eles foram jogados no buraco. Na nossa linguagem, eles foram jogados no fundo do poço. Porque ali era uma certa forma simbólica da vida das pessoas que normalmente cai numa adversidade. Às vezes, a pessoa fisicamente ela não está no fundo de um calabouço, mas a situação dela, ela diz: eu estou no fundo do poço. A pessoa perdeu a família, ela perdeu o dinheiro, ela perdeu a saúde, ela perdeu a dignidade, ela perdeu a credibilidade, ela está no fundo de um poço, encarcerada, ela não sabe para onde ir. Hoje, uma pessoa que perdeu o nome, a pessoa que perdeu a credibilidade, para onde ela vai? Você está com o nome sujo, você não arruma emprego em lugar nenhum. Você não tem dinheiro, você não pode comprar. Se você não tem dinheiro, você não pode pagar as suas dívidas, o seu aluguel, a gasolina, você não pode se locomover. A pessoa está como Paulo e Silas, que está com os braços e os pés presos e não podem fazer, entre aspas, não pode fazer nada. Eu diria, não pode fazer quase nada, porque Paulo e Silas sabiam que, apesar da adversidade, eles ainda tinham uma alternativa, e é isto que eu quero chamar a sua atenção no dia de hoje. Talvez você
você se considera no fundo do poço numa determinada área da sua vida. Talvez emocionalmente você se considera no fundo do poço. Pastor, eu tenho dinheiro, eu tenho uma família, eu tenho roupas, eu tenho carro, porém eu me sinto triste, eu me sinto abatido, eu me sinto a pior pessoa do mundo, eu me sinto desprezado, eu me sinto depressivo. Ou talvez você tenha outras coisas, mas falta o faz-me rir. Sim, Ana? Diga glória a Deus. Pastor, eu tenho tudo, só não tenho dinheiro. E às vezes nós costumamos dizer, tem pessoa que é tão pobre que só tem dinheiro. Esse é o pior pobre do mundo, né? Você já viu uns milionários aí querendo se matar? O cara é tão pobre que ele só tem dinheiro. Ele diz, eu vou me matar. De tão pobre que ele só tem dinheiro. E às vezes o pobre acha que o dinheiro é tudo. Na realidade é uma ferramenta indispensável. Nada de abrir mão do dinheiro. Então, no momento da adversidade, e eu quero te chamar a atenção, porque, meus irmãozinhos, neste lugar que nós moramos chamado terra, é um lugar que Jesus diz que em determinados momentos da nossa vida nós teremos aflição. Isso não é para te assustar, isto é para te alertar, porque nós já sabemos, a inteligência bíblica, a inteligência emocional nos ensina que tudo aquilo que você identifica, você já quebrou 50% do poder dele na tua vida. Se você não espera nunca passar por uma adversidade, o dia que ela vem, você capota, você não aguenta. Mas se você sabe que na terra é um lugar que você está sujeito a passar por determinados tipos de aflições, quando ela vem 50% você tira de letra. E o que você precisa fazer? Você precisa saber em quem você crê, você precisa saber como você crê e você precisa saber como colocar a sua fé em ação no dia da adversidade. Vamos ver o exemplo do Paulo e Silas. No versículo 24, vamos lá, diz assim: o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés. Eles foram jogados no fundo do poço. Versículo de número 25. Não importa o lugar que você foi jogado, não importa o lugar que você desceu, não importa a situação que você está passando, mas sim o que você carrega de conhecimento e experiência com Deus na hora que você cai no buraco. É um preço que nós pagamos, o preço do conhecimento, o preço da fé e o preço da experiência com Deus. A minha fé e a experiência que eu tenho com Deus, quando fala de enfermidade, eu sei que basta uma oração, ela não aguenta mais do que 2 minutos, ela cai por terra. O médico diz, vai morrer. Irmão, só morre se for o que é claro que, se fosse assim, se tudo curasse por milagre e ninguém morresse mais, daqui a pouco até, né? Os governos já estão todo preocupados porque eles dizem que o povo está envelhecendo mais. Imagina se ninguém morresse mais. Todo mundo tem um dia para ir embora. Mas uma coisa é certa, levado pelo diabo não leva, levado pela enfermidade aleatória não leva. O médico diz, vai morrer, vai viver no nome de Jesus, te levando. Por quê? Por causa da fé que eu adquiri e a experiência de 27 anos que eu tenho caminhando com Deus, curando pessoas, libertando pessoas. O médico diz, vai para UTI, vai morrer. Não, a gente vai orar, vai levantar, levanta e vai. Às vezes morre porque chega o dia da pessoa. E também quando a pessoa vai morrer, Deus nunca me falou ou falou para um obreiro nosso, olha, eu estou tirando da UTI e a pessoa morreu. Já demos essa promessa para alguém aqui? Já? Nunca. Mas quando falamos que vai sair, quem já viu sair? Aí um monte de mão levanta porque muitos vão sair. Porque quando é o dia da pessoa, Deus nunca disse eu vou tirar. Nunca. Às vezes a gente faz uma oração, a pessoa está lá na UTI, Deus não fala nada. Eu falo, Deus está na tua mão. Glória a Deus, é o tempo da pessoa ir embora. Isso não importa se é novo ou se é velho. Então, não importa. O primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção aqui, não importa o lugar que você foi jogado, mas a tua experiência de fé com Deus. Quantas experiências de fé você já passou? Hoje Deus está dizendo, lembra, traz à tona, quantas vezes você foi curado nesta igreja? Ou numa outra igreja? Quantas vezes você esteve endividado, financeiramente derrotado e Deus te levantou financeiramente? Quantas vezes você teve um parente, um conhecido internado e você viu Deus milagrosamente arrancar aquela pessoa? Quantas vezes você já viu aqui até pessoa que morreu e Jesus ressuscitou, porque vários já ressuscitou?
Essa experiência, no dia da tua adversidade, você tem que pegar esta fé e essa experiência e colocar em prática. Isto vai fazer a diferença na tua vida. Porque eu não estou falando aqui de uma fé religiosa, eu estou falando de uma fé verdadeira. O Paulo e o Silas tinham uma fé verdadeira. Eles não tinham uma fé religiosa. A fé religiosa, meu irmão, é aquela que no momento da adversidade a pessoa chora, ela fala um monte de coisa, ela lamenta, ela murmura, ela coloca a culpa em Deus, ela coloca a culpa na sogra, ela coloca a culpa no vizinho, ela coloca a culpa no governador, ela coloca a culpa na temperatura, ela coloca a culpa na comida, menos ela assume a responsabilidade de dizer: olha, eu estou na terra dos viventes, eu conheço um Deus poderoso, eu conheço um Deus de milagre, Jesus não morreu à toa, Jesus não derramou o sangue dele na cruz do Calvário para que eu perecesse. Vou me levantar, eu vou orar, eu vou adorar, e o poder de Deus vai descer, e o milagre vai acontecer, essas cadeias vão se abrir, eu vou sair desse fundo de poço, eu vou me levantar e vou glorificar o nome do Senhor. Isto faz a diferença na sua vida. O que está dentro de você desce com você ou sobe com você no lugar que você estiver. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela... O choro está durando a noite inteira, mas o que está dentro de você está com você no momento do choro. As lágrimas estão descendo e você diz: eu sei em quem eu tenho crido. O chicote estava comendo no lombo do Paulo, ele foi apedrejado, ele foi condenado à morte várias vezes. O chicote estava comendo no lombo dele e ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Ah, esse choro está passando, digo, o choro está passando. Hoje Deus está revelando na tua vida, esse choro está passando. Hoje Deus está revelando na tua vida, esse fundo de poço está saindo. Hoje Deus está revelando aqui neste lugar, essas cadeias vão se abrir. O que importa é o que você vai fazer com a fé que você tem hoje, a fé que você tem vivido, a fé que você tem recebido. O nome de Jesus Cristo, quanto ele pesa, quanto ele significa na tua vida. O louvor e a adoração, quanto pesa, quanto significa na tua vida. Isto te traz salvação. Não importa se o teu fundo de poço ele é emocional, se o teu fundo de poço ele é financeiro, se o teu fundo de poço é saúde. Hoje Deus abre essas cadeias, ele está dizendo. Hoje o poder de Deus vai abrir as cadeias na tua vida. Hoje você sai desse fundo de poço, hoje você se levanta. Porque a fé que nós temos, ela nos leva, ela entra conosco no fundo do poço e ela sai do fundo do poço para glorificar o nome do Senhor. Continuando. Diante de qualquer adversidade, eu quero que você guarde isso no teu coração. Palavra de sabedoria, palavra de inteligência para você. Diante de uma adversidade, você só tem duas alternativas. Você não tem uma terceira. A primeira é o que quase todo mundo faz: murmurar e buscar um culpado, ou já despejar uma justificativa. Já viu aquelas pessoas que parece que já tem uma gravação pronta? Quando você levanta qualquer questão, a pessoa já aperta o botãozinho. Não, porque foi fulano, porque foi assim, porque o tempo faltou, porque choveu, porque desceu. A pessoa, ela tem sempre... Alguém é culpado, ainda que seja o cachorro do vizinho, é o culpado. Nunca ela diz: não, as coisas acontecem assim mesmo, mas eu tenho uma alternativa, eu tenho uma segunda alternativa. A primeira para mim não serve. Esta primeira você já elimina os 50%. Não busque justificativa e nem murmure. Deus odeia murmuração. Deus não permite murmuração na nossa vida. Deus não aceita murmuração. Deus aceita a fé, mas Deus não aceita murmuração. Deus aceita lágrimas, mas Deus não aceita murmuração. Você pode chorar, você pode lavar o chão, você pode lavar a camisa, você pode lavar o rosto, o cabelo, mas murmurar, Deus não. Quando você murmura, você está dizendo: o Deus que eu sirvo não é suficiente para me livrar. O Deus que eu sirvo esqueceu de mim. Quando ele não esquece de você, diz que a mãe que amamenta o filho pode esquecer o recém-nascido. Ele diz: mas eu não esqueço de você. Se a mãe que amamenta esqueceu o filho, e olha, você vê que isso é uma profecia mais completa do mundo. Nos últimos 3 anos, quantos bebês você já viu abandonado? Quantos? Vamos chutar aqui por cima, acho que uns 20? Sim ou não?
uns 20, jogado na calçada, amarrado com um saco de lixo, amarrado a boca para morrer asfixiado, jogado dentro do lago, jogado dentro do caminhão de lixo. Quantos morreram? Nenhum morreu. Nenhum bebê jogado no lixo, eu tenho notícia que morreu, porque sobre ele está a promessa de Deus. Eu sou bastante observador, você tem que saber que a promessa de Deus, ela se cumpre literalmente. Irmãos, acorda, a promessa de Deus é uma realidade na nossa vida. Nenhum morre, porque o Senhor diz, tem uma promessa: ainda que a mãe que amamenta abandonar o seu filho, eu não me esqueço dele, eu cuido dele. Essa promessa vale. Hoje, a mesma promessa que Deus fez a Paulo e Silas. Ele é o Senhor que abre cadeias, Ele abre portas que estão fechadas. O Paulo e o Silas tinham duas alternativas: murmurar, procurar um culpado, ou dois, colocar em prática a fé e a experiência que eles tinham com Deus. Hoje Deus coloca duas alternativas diante de você. O que você vai fazer? Você vai murmurar? Você vai reclamar? Você vai buscar um culpado? Ou você vai pegar esta fé que eu estou te passando hoje, essa experiência com Deus, e vai se levantar, e vai orar, e vai adorar, e fazer essas cadeias se abrirem? E de repente aconteceu um terremoto. Deus é poderoso para realizar um terremoto na tua vida. Deus é poderoso para fazer. Pastor, eu não vejo alternativa. Paulo e Silas também não via. De repente um terremoto aconteceu, e todas as cadeias foram abertas, e todos daquela prisão foram soltos, não apenas Paulo e Silas. Quando Deus faz um terremoto na tua vida, é para soltar toda a tua família, é para soltar teu marido, é para soltar tua esposa, é para soltar sua sogra, é para soltar aqueles que estão do teu lado, é para soltar o teu patrão. Até o teu patrão será abençoado. Jacó morou e trabalhou na casa de Labão, e Labão enriqueceu por causa da bênção de Deus que estava sobre a vida de Jacó. Se você for abençoado, até a tua empresa vai prosperar. Pastor, minha empresa está falindo. Aí eu tenho que dizer, você está faltando você orar lá dentro, porque o Jacó, por causa da bênção que estava sobre a vida dele, Labão enriqueceu. Pela bênção que está sobre você, o teu patrão mesmo. E o Labão era idólatra, o Labão adorava os deuses da terra. Não, ele não é de Deus, não importa, mas você é de Deus. A tua empresa tem que prosperar, ela não pode entrar na falência. Deus é poderoso para mudar a tua história. Paulo e Silas não ficou lamentando nem empurrando com a barriga. Ele tomou a decisão: vamos adorar. Olha para a pessoa do lado aí, faz uma pergunta para ela: vamos adorar? Vamos orar? Hoje é dia de oração, é dia de adoração. Aquilo que estava dentro do Paulo e do Silas, ele colocou em prática. Parece coisa simples. O Paulo colocou dois princípios em ação. O cristão inteligente, ele anda sobre princípios, ele anda sobre as regras de Deus. Quais os dois princípios que o Paulo colocou em ação? Marcos 11, 23, Jesus diz que tudo que você pedir em oração, crendo que recebereis, você terá. Se você tiver fé como um grão de mostarda, disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo aquilo que você disser, lhe será feito. Primeiro princípio, o Paulo diz: nós podemos orar, os montes vão se abrir, esse buraco vai se abrir, as fechaduras vão se abrir, as cadeias vão se abrir, o cárcere vai se abrir. Todos que estão nesse buraco vão sair para a liberdade. Hoje eu profetizo sobre a tua vida. Todos vocês que estão nesse buraco, todos vocês que estão nesse calabouço, hoje nós vamos orar. Você vai sair dessa situação, você vai sair dessa crise financeira, você vai sair dessa crise emocional, você vai sair dessa crise conjugal, você vai sair dessa crise existencial, você vai sair dessa insegurança. Hoje o meu Deus está abrindo essas cadeias. Hoje Ele está abrindo essas cadeias, e você vai cantar o hino da vitória lá do outro lado, no nome do Senhor Jesus. Quem conhece, o Paulo coloca o segundo princípio em ação. Veja bem aqui, parece, irmãos, eu não quero que você seja religioso. Se você quiser ser um religioso, esse lugar aqui não é para você. Aqui é um lugar de crente inteligente. Diga glória a Deus. É por isso que você está aqui, você é inteligente. O Paulo coloca o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? Diga oração. Diga, oração funciona. O segundo princípio, adoração. Por que
que quando Paulo começa a orar, um anjo desce dos céus e provoca um terremoto? Porque a palavra de Deus diz lá em João que Deus habita no meio dos louvores. Segundo princípio, se você colocar os princípios de Deus em ação, nunca mais haverá crise na tua vida. Nós estamos dizendo, Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo, vai vir a adversidade, você vai orar, você vai adorar. Ou se você disser para esse monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar, ele se levanta e vai para lá. Na hora que você adorar, o anjo que habita no meio dos louvores, ele desce, ele abre as cadeias, ele provoca terremoto, e foi assim que aconteceu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos, adoravam a Deus. O anjo diz, tem louvor aqui nesse buraco, deixa eu ver o que está acontecendo. Peraí, para entrar nesse buraco eu preciso abrir as cadeias. O anjo tenta abrir a cadeia, estou fazendo aqui uma alusão, a cadeia não abre, o anjo vai e provoca um terremoto, quebra a cadeia e desce para receber o louvor que Paulo e Silas estavam oferecendo a ele. O anjo desce e provoca um terremoto e abre e solta todo mundo, porque ali havia louvor, ali havia adoração, ali havia os dois princípios que movem a terra e os céus em seu favor. Fica de pé no nome de Jesus.